Final do Tudo é Notícia, vem aí Natália Ribeiro dando sequência à série de sabatinas com os candidatos a prefeito do Recife. Música, esporte, notícia. Rádio Jornal. Rádio Forte. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. Sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Recife, no debate desta terça-feira às 11 horas. Os desafios da capital e os projetos para a cidade. Você frente a frente com aqueles que querem governar o Recife. Sabatinas, no debate desta terça-feira às 11 horas, com a candidata Dani Portela, do PSOL. Rádio Jornal. Debate em rede. Oferecimento Farmácias Diariamente, a maior rede de farmácias de Pernambuco, de Recife a Petrolina, uma sempre pertinho de você. Por isso, nós cuidamos de você. Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. O que esperar para a próxima gestão da cidade do Recife? Neste ano, 8 candidatos disputam o comando da capital pernambucana. Quais as principais propostas? O que cada um pretende fazer a partir de 2025? Para responder essas e outras perguntas, a Rádio Jornal realiza uma série de sabatinas com todos os candidatos à prefeitura da capital. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Jornal a candidata Dani Portela, do PSOL. Candidata, seja bem-vinda à Rádio Jornal. Bom dia. Bom dia, eu agradeço o convite de estar aqui na Rádio Jornal, conversando sobre a cidade do Recife com todo o nosso povo. Também participa do nosso programa o comunicador da Rádio Jornal e titular da coluna Cena Política do Jornal do Comércio, Igor Maciel. Bom dia, Igor. Bom dia, Natália, bom dia, candidata, Dani, e vamos seguir aqui com as sabatinas, segundo dia de sabatinas. Segundo dia. Lembrar o nosso ouvinte que, mais uma vez, nós estamos ao vivo também lá no YouTube da Rádio Jornal. Nos procure, você pode acessar também com imagens essa sabatina, além do FM 90.13 e do aplicativo da Rádio Jornal. Candidata, eu já começo lhe perguntando sobre algo que é muito marcante no seu guia eleitoral, porque a senhora sempre busca abrir o guia, tanto em rádio quanto TV, falando que quer ser a primeira mulher negra prefeita do Recife. A senhora também é a única candidata mulher que aparece no guia de rádio e TV. No entanto, o Datafolha, na pesquisa mais recente, apontou que quando é estimulada a pergunta por gênero, a senhora está reunindo 3% das intenções de voto com as mulheres. Está faltando algo para atingir mais esse público feminino? Como a senhora avalia esses dados e também este público em questão? É o seu foco, candidata? Olha, Natália, é sim um dos meus focos principais. Quando você falou que chamou a atenção a TV, eu achei que também eram os 30 segundos, né? O fato de ter o menor tempo de televisão, mas as mulheres, elas são prioritárias para nós. Na verdade, as mulheres são maioria da população em Recife e uma maioria ainda mais expressiva entre as eleitoras. São cerca de 54%. Então, é o nosso objetivo atingir esse público também, mas pensando não apenas em números, né? Eu sou uma mulher professora que vem de uma construção do movimento feminista, do movimento negro, do movimento de mulheres. É desse lugar que eu me reconheço, é nesse lugar que eu me movimento, também como professora, uma categoria majoritariamente formada por mulheres, e a gente tem chamado as mulheres a fortalecerem outras mulheres. Inclusive, o próprio Superior Tribunal Eleitoral já entendeu a importância de ter mais mulheres na política. Existe uma subrepresentação. Nos parlamentos, sejam os parlamentos do Congresso Nacional, estaduais ou municipais, como essa eleição agora, as mulheres, elas são cerca de 15% a 17%, apesar de serem maioria na população, maioria entre os eleitores. Mas, se essas mulheres forem negras como eu, esse número é inferior a 3%. Então,
existe uma democracia que é representativa, mas que hoje a gente não vê nessa fotografia das câmaras legislativas, do executivo nas prefeituras, essa representação. Mulheres são maioria, negros e negras são maioria, população LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência precisam se ver nesses espaços. Então, a nossa campanha tem muitas propostas para mulheres. Não por acaso, foi feita uma comparação pelo G1 dos planos de governo e citou que o nosso plano de governo, que foi construído com muitas mãos, andando em muitos territórios, menciona a palavra de mulher mais de 60 vezes, a palavra mãe, feminicídio. E no plano de governo do atual prefeito João Campos, a palavra mulher aparece menos de 5 vezes. A palavra mãe sequer aparece, nem a palavra feminicídio. Então, a gente não só quer direcionar para as mulheres, como tem muitas propostas para essa parcela tão significativa da nossa população. Candidata, vou para a gênese da sua candidatura. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Como é que está o clima dentro da federação? Porque a senhora é do PSOL e o PSOL faz parte de uma federação junto com a Rede. E a Rede Sustentabilidade. E um deputado federal da Rede, que é o Túlio Gadelha, queria ser candidato a prefeito também, chegou a lançar uma pré-candidatura, ficou uma briga dentro da federação. Como é que está o clima agora? A Rede está com a senhora também nessa candidatura ou foi trazida a reboque porque era o jeito mesmo? Não, a Rede está nessa candidatura, Igor. Certo. Nós estamos numa federação, para quem está nos assistindo, a federação é uma espécie de casamento. Um casamento entre 2 partidos que devem durar no mínimo 4 anos até 2026. Nós nos federamos com um partido que a gente tem muita aliança. Desde 2018, lembra, no final da eleição, quando eu fui candidata a governadora, a Rede, ali naquela reta final, declarou apoio à minha candidatura. Por isso a gente tem hoje a Alice Gabino, que desde aquela época construiu esse apoio como vice-candidata a prefeita. Ocorreu na federação uma disputa que é salutar para a democracia interna desses partidos com o deputado federal Túlio Gadelha, e passar dessa etapa com o lançamento e a confirmação do meu nome, inclusive recebi não só uma declaração de apoio do deputado, como recentemente falei com o Túlio e ele estava junto ao presidente Lula tentando buscar um apoio do presidente para outras candidaturas para além dos palanques oficiais que Lula está. Nós estamos no campo do presidente Lula. O deputado Túlio Gadelha tem feito um mandato excelente, alinhado com o PSOL, é do time de Lula, também sou do time de Lula aqui, e ele estava tentando esse diálogo, tentando aproximar as nossas candidaturas do presidente em âmbito nacional. A nossa chapa toda, ela está com muita unidade entre Rede e PSOL, e acho que hoje a gente tem um time bacana para disputar a eleição, com as pautas e bandeiras que a gente não vai abaixar disputando apenas votos. O PT tem dito que Lula, vindo a Pernambuco, viria a Pernambuco para pedir votos para a candidatura do seu adversário, que é João Campos. O PT está dentro de uma coligação ali com o PSB, mas a tentativa seria de que Lula, vindo aqui, também declarasse apoio à senhora? O deputado Túlio Gadelha tem se esforçado para isso. Realmente, eu não sei se isso vai ser possível, porque Lula é um homem que cumpre acordos. E pela governabilidade, Lula tem firmado muitos acordos. Inclusive, é um dos melhores presidentes, na minha avaliação, da história do nosso país, mas que tem o poder de perdoar muito grande, tem um coração enorme, porque, veja, eu sempre tive do lado de Lula, desde criancinha. Eu sou aquela pessoa de esquerda, desde se conhece por gente. O meu pai era um ex-preso político da ditadura militar, então eu cresci nesse ambiente. Foi o meu primeiro voto, meu segundo voto. Tive do lado de Lula, como muitos não tiveram na época, inclusive do golpe que foi dado na presidenta Dilma, a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Eu nunca mudei de lado, eu sempre estive aqui. Quando o Lula foi preso injustamente, a gente estava lá. O meu partido, pela primeira vez na história, o PSOL, em 20 anos de existência, não lançou candidatura à presidência da República, entendendo a necessidade de apoiar Lula ainda no primeiro turno. Então, nós sempre tivemos do lado certo da história, e eu tenho dito, as pessoas que são do time de Lula, que se identificam com as bandeiras da esquerda,
esquerda sabe quem não vai baixar a bandeira para disputar voto bolsonarista. João Campos tem feito isso, Lula vai cumprir acordo, mas nós somos o time de Lula, a esquerda. Quem quiser botar flor na cabeça, estrela no peito, a gente está de braço aberto para as candidaturas que queiram fortalecer a esquerda na cidade do Recife. E, assim, eu sempre tenho rememorado a época que a esquerda, de fato, governou a cidade. E a gente tem trazido essa aproximação com as gestões do PT, com as gestões do melhor prefeito que a cidade já teve, na minha avaliação, o ex-prefeito João Paulo, do Partido dos Trabalhadores. Eu vou insistir um pouquinho nisso, candidata, porque a senhora fala em entrevistas, falou agora e fala também nas redes sociais isso. Eu sou do time de Lula, abre aspas. Eu não escondo isso e sou a única candidata que fala isso abertamente. João Campos, de fato, não tem citado muito Lula nas suas falas. Quando a senhora diz isso, de fato, é um ataque pensando em João Campos, tendo em vista a eleição de 2020, na qual João Campos foi eleito para o seu primeiro mandato enquanto prefeito do Recife e fez críticas a Lula? Fez críticas, inclusive, bastante pesadas, né? Algumas que foram públicas, outras que não foram publicizadas. Foi uma eleição onde a disputa feita com a candidata Marília Reis à época, né? E o próprio João, inclusive, não trouxe tantas propostas para a cidade e trouxe muito ataque. E ali, naquele momento, o prefeito teria dito que ninguém do PT ia assumir e ia estar no seu governo. Ele voltou atrás. Mas o povo não esquece. E acho que o povo da esquerda tem que entender que tem candidatura agora que vai defender as pautas históricas para a esquerda e que não vai baixar a bandeira, que sempre esteve do lado de Lula, independente da situação do momento. A gente não pode esquecer. 2016 foi inclusive o momento que me fez entrar na política. Como eu disse a vocês, eu sou filha de um ex-preso político. Naquele momento do impeachment de Dilma, na declaração de voto do ex-presidente Bolsonaro, quando ele dedica aquele voto à memória de um dos piores torturadores da história, que foi o pavor não só de Dilma, mas de muitas pessoas, inclusive do meu próprio pai, ali eu decidi entrar para a política. Eu defendo mais mulheres na política, a gente teve uma mulher eleita presidenta. E a gente não vai esquecer que o PSB colaborou com o golpe, sim, colaborou para que Temer assumisse, e todas as pautas de desmonte, de ataque à democracia, ataque à classe trabalhadora, desmonte de direitos trabalhistas, que começou a ser instituída a partir de Temer e se aprofundou com Bolsonaro. A gente precisa ter lado na política. João precisa dizer agora se ele é de esquerda ou de direita. A neutralidade, ela não pode ser uma posição política. A gente precisa bater no peito. E eu faço isso com muito orgulho, dizendo que eu sou do time de Lula e eu sou à esquerda da cidade do Recife. A gente, ainda só para finalizar esse assunto, a senhora acha que o fato de João Campos não ter colocado um vice do PT foi porque ele não queria essa vinculação com a esquerda? Para não perder voto da direita? A senhora considera isso? É importante dizer que eu não chego aqui sozinha. Eu venho com movimentos sociais, com movimento feminista, movimento de mulheres, com movimento negro, com movimentos sociais que lutam por moradia, que lutam por terra. E João Campos tem abaixado algumas bandeiras. Abaixado algumas bandeiras que são importantes para a gente. Como, por exemplo, João Campos tem na chapa hoje um dos maiores movimentos sociais do Brasil, que é o MST. Um movimento que luta justamente por reforma agrária, por justiça social, e precisa trazer isso. João Campos não pode esconder quem historicamente esteve do lado da democracia na cidade do Recife para conquistar voto do time de Bolsonaro. João Campos precisa colocar Lula em primeiro plano, porque muito do que tem se tentado vender, que está fazendo aqui no Recife, é com o investimento do governo federal. Lula é pernambucano, o coração de Lula bate para o Recife, e ele tem trazido amplos investimentos com todos os PACs, o projeto de aceleração e crescimento em todas as áreas, com investimento para o Recife. E acho que o retorno para isso é colocar Lula, é trazer o vermelho, é trazer a esquerda. Recife é uma capital tradicionalmente de esquerda e revolucionária, e por isso a gente quer, Igor, retomar o orçamento participativo. É desse jeito que eu construo política, pisando o chão dos territórios com as
as pessoas que vivem nos nossos bairros e também com todos os movimentos sociais que nos acompanham ao longo desses anos. Bom, vou girar a pauta um pouco, candidata, a falar sobre segurança pública, porque o armamento da Guarda Civil, a possibilidade de armamento da Guarda Civil no Recife, já vem sendo discutida, há muito tempo. E a criminalidade, a violência, a falta de sensação de segurança é uma latente, é presente na vida do recifense. O Fogo Cruzado apontou que só nesse primeiro semestre de 2024 aconteceram 389 tiroteios na capital. Tendo em vista esse cenário, a violência que precisa ser combatida, é claro que a gente sabe que a responsabilidade é do Estado. Mas o que a senhora pode fazer numa eventual gestão para tentar diminuir esses números, levar a segurança para o recifense? Armar a guarda é uma opção para a senhora? Olha, Natália e Igor, eu tenho sido muito contundente nessa resposta e tenho dito que armar a guarda não é uma solução para mim. Acaba saindo como uma resposta fácil para um problema que ele é muito complexo, tem muitas camadas desse bolo. Enquanto vereadora ainda, e foi enquanto vereadora que eu conheci profundamente a cidade do Recife, e a época que eu era vereadora, eu fiz parte de uma frente parlamentar para debater a Guarda Municipal. Eu era a única vereadora integrante daquela frente, éramos 7, que já naquela época se dizia contrário ao armamento da Guarda. E pude fazer isso com debates, em audiências públicas. Por quê? A solução não vem simplesmente pelo armamento. Como é que você quer resolver um problema tão complexo como segurança pública, colocando a arma em uma parcela dos agentes da Guarda Municipal, que inclusive tem todo aquele debate da própria função da Guarda prevista na Constituição e do papel das polícias, seja as Forças Armadas com o governo federal, as polícias civis e militares de competência do Estado e as guardas para preservação patrimonial de competência do município. Mas você tem hoje, agora, a Guarda do Recife com um dos piores salários do país. Falta fardamento. A Guarda ela já pode usar arma, sim, a arma não letal. E essas armas não letais, para uma boa atuação da Guarda, estão em falta. Então, falta armamento para a Guarda, falta valorização da carreira, tem poucos guardas municipais, o efetivo é pequeno, falta treinamento. Por exemplo, agora, enquanto deputada que sou, tive que destinar emenda parlamentar para que a Guarda Municipal do Recife comprasse container. Sabe para quê? Para poder ir ao banheiro, carregar celular e se alimentar. Então não tem condições estruturais mínimas. Aí você dizer, vou armar e vai resolver o problema da segurança do Recife. O governo federal, ele tem chamado a fazer um pacto. Justamente o Brasil, o governo Lula, os estados e municípios, para a gente pensar em uma outra lógica de segurança pública, não apenas a segurança ostensiva, seria uma segurança cidadã. A partir de um conceito que a gente chama não só de segurança pública, com justamente as guardas e polícias do Estado brasileiro, mas uma segurança urbana. Então, nós temos como meta, no nosso programa, lançar um centro de observatório de segurança urbana. O que seria isso? Seria você usar a tecnologia também a nosso favor. Você falou do exemplo da plataforma Fogo Cruzado, né? Dos números de tiro, tiroteio. E com o conceito de segurança urbana, você investe principalmente em iluminação. Isso reduz os índices de insegurança, né, da nossa cidade. Você investe em transporte público de qualidade para que as pessoas possam se deslocar no menor tempo possível e de forma segura. Você investe, por exemplo, em monitoramento. Você tem várias formas de fortalecer a segurança, não sendo apenas investindo em armar as pessoas. Você investe em educação, em esporte, em cultura, em lazer, porque essa arma, historicamente, ela sempre teve apontada para o lado da juventude pobre, negra, de periferia. Tem dados assustadores do Anuário Brasileiro de Violência que mostram que aqui em Recife, no ano anterior, em 2023, todas as pessoas que morreram em ações violentas da polícia foram pessoas negras. Isso não pode mais ser tratado dessa maneira. Essa arma não pode mais estar apontada para os nossos filhos. E nem o sistema prisional está feito para encarcerar massivamente a juventude pobre, negra de periferia. A gente precisa pensar em uma lógica de segurança que não seja apenas a lógica ostensiva e punitiva. Eu acredito muito na educação como base dessa mudança.
Ô, candidata, a gente tem muita reclamação, a gente recebe muita reclamação e foi feito um programa para o centro do Recife ultimamente, nesses últimos anos, mas a gente ainda tem muita reclamação sobre o centro do Recife. Estou vendo agora reclamações, inclusive, na nossa transmissão no YouTube aqui, o pessoal reclamando do centro da cidade. Aproveitando que a gente está falando de segurança, e segurança é um dos problemas do centro do Recife também, qual é a sua proposta, o que é que a senhora pensa em fazer, a senhora sendo eleita prefeita do Recife, qual seria a sua primeira atitude em relação ao centro da cidade? Olha, sendo eleita prefeita do Recife, a nossa primeira atitude vai ser ouvir as pessoas. Não por acaso nós construímos todo o nosso programa de governo em cima de plenárias participativas. Foram 18 encontros que ouviram mais de 1.500 pessoas em todos os bairros, as RPAs da cidade do Recife e plenárias que foram temáticas. No final, nós concluímos pela retomada do fortalecimento da participação democrática, que hoje está muito enfraquecida nos conselhos. A gente quer o fortalecimento dos conselhos, mas a gente quer mais do que isso. A gente quer a retomada, a gente vai trazer de volta o orçamento participativo das gestões do prefeito João Paulo, quando a esquerda governou a cidade do Recife. E a gente quer ampliar, a gente quer destinar uma parcela do orçamento maior do que era destinado na época, dentro daquilo que é a escolha do prefeito e da prefeita. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é realmente uma grande plenária, um grande encontro para trazer pessoas de todos os bairros e a gente ouvir aquelas pessoas. Quem vive e pisa o chão da cidade sabe o que a cidade precisa. Em relação ao centro e moradia, nós temos uma proposta. A gente elaborou um programa que a gente tem chamado Programa Bom de Teto. E esse programa, ele consiste na possibilidade real de pegar imóveis abandonados no que a gente chama de centro expandido, que é a partir do centro histórico até o centro expandido, que vai até a Conde da Boa Vista, tem muitos e muitos imóveis abandonados. Uma ONG muito séria, chamada Habitat para a Humanidade, junto com a ONG Fase, fez um levantamento que aponta de mais de 40 mil imóveis abandonados no Recife. Então, tem muita gente sem casa, no centro da cidade mesmo, e muita casa sem gente. Então, a gente tem uma proposta que é preferencialmente no centro da cidade do Recife, você pegar alguns imóveis que têm condição de serem desapropriados. Por quê? Porque o valor em dívida tributária, IPTU e outros tributos é maior do que o valor venal daquele imóvel. Ele deve mais do que o valor se ele vendesse o imóvel. Então, a Constituição já prevê que a propriedade ela tem um fim social, ela precisa cumprir a função social da propriedade. O prefeito ele pode fazer isso. Eu, como prefeita, faria melhores escolhas. O prefeito João Campos disse que ele pretenderia perdoar a dívida desses imóveis. Nós já perdoamos dívidas dos grandes devedores da cidade do Recife. A gente precisa, sim, cobrar essas dívidas, dar oportunidade para quem quiser pagar e transformar esses imóveis tanto em moradia e os que não são adaptados para moradia por questões arquitetônicas, transformar, por exemplo, em salas, em escritórios para pessoas recém-formadas de várias áreas, para ser sede de startups, aceleradores tecnológicos, para que o povo tenha no centro de Recife trabalho, renda, moradia. A vida precisa voltar a pulsar. E isso é um conceito de uma cidade mais segura. Não dá para a gente sair e agir com naturalidade vendo famílias inteiras vivendo na rua. São mães com seus filhos que não têm certeza se comem naquele dia. E esse número da população em situação de rua é um número que cresceu muito na pandemia para cá e a gente precisa pensar em alternativas para que a nossa cidade, que é tão bonita, a Veneza brasileira, ela volte a ter essa vida pulsando no centro da cidade também. Candidata, deixa eu aproveitar inclusive aqui, porque ontem nós sabatinamos o candidato João Campos, ele atualizou os dados sobre o déficit habitacional no Recife. Segundo o candidato João Campos, a partir de dados da Fundação João Pinheiro, atualmente o déficit é de 54 mil moradias no Recife. E eu vou insistir nesse programa que a senhora apresentou para a gente agora os detalhes, que é de utilizar prédios e imóveis vazios na área central da cidade para a utilização de moradia popular e dando esse fim social para a moradia. Mas eu queria saber, candidata, como vai ser feito esse diálogo com o proprietário do imóvel? Como a senhora, enquanto prefeita, pretende fazer para chamar esse proprietário, discutir com ele? Vai ter alguma garantia? Como é que você vai discutir isso? Olha, claro que é preciso chamar todos esses proprietários e dar uma oportunidade de pagamento.
de saldar, não anistiar a dívida. Estou falando em cobrar dívidas. É diferente, porque isso muda a lógica de para quem você governa e com quem você governa. Porque quando questionado, o prefeito disse que ali eram propriedades privadas, e são. Mas a casa de mais de 300 famílias que viviam no entorno da Ponte de Monteiro também eram propriedade delas. Viviam ali há mais de 20, 30 anos e que foram retiradas para que passasse uma ponte recebendo indenizações irrisórias, R$10.000. Teve uma família que recebeu R$1.400. Agora, nesse momento, o prefeito João Campos pretende construir um parque com pista de Cooper, área de contemplação aqui bem pertinho, em Brasília Teimosa, no Pina. E as casas daquelas pessoas? Tem uma travessa que tem 91 famílias. E eu conversei com uma senhora, Natália, que ela me disse, olha, ela me mostrou as mãos e ela tinha as mãos com um problema físico, porque ela disse, minhas mãos são assim, de 30 anos lavando roupa para aqueles prédios, apontando para Boa Viagem. E com as mãos desse jeito e com o meu trabalho, eu consegui construir essa casa. Entre aqui, Dani, minha casa tem até porcelanato. E estão me oferecendo 15 mil para sair da minha casa. Ela mora há 48 anos ali. Então, a gente precisa conversar sobre essa propriedade privada. Quer dizer, não pode desapropriar de quem é rico, mas pobre. Se a pessoa for pobre, pode tirar da sua casa, dando o valor de auxílio de aluguel irrisório, pagando o valor irrisório de indenização. Isso mostra que João Campos tem feito escolhas. Como, por exemplo, um dos nossos programas Bom de Teto é destinar o valor que é gasto hoje em propaganda. Veja, eu não estou falando de publicidade ampla e propaganda ampla. São mais de 70 milhões que a atual gestão gasta por ano em propaganda. Desses, uma parcela, propaganda é importante. Campanha de vacinação contra arboviroses, convite para matrícula nas escolas e creches, propagandas importantes. Mas a maior parte do recurso não é gasto com esse tipo de propaganda. É gasto com publicidade. Publicidade da prefeitura e das ações do prefeito. 40 milhões por ano dá 160 milhões em 4 anos. Isso daria para entregar 2.500 novas moradias populares a partir do cálculo feito pela própria Caixa Econômica. Então, João Campos tem feito escolhas. Ele prefere investir mais em propaganda para que a sua figura apareça do que em dar teto para quem realmente precisa. Candidata, eu vou insistir com essa coisa da habitação, porque principalmente nessa ideia sobre o centro da cidade, sobre o centro do Recife. A senhora é advogada, então a senhora sabe como é que funciona a justiça no país, principalmente quando se trata de ações que vêm do poder público. Então, se for realmente para usar essa dívida, para desapropriar, para colocar, isso demora muito. A senhora acha que as pessoas têm condição, que o centro do Recife tem condição de esperar tanto até que se resolvam as pendências judiciais que vão, que o proprietário vai recorrer e aí vai demorar, e demora muito esse processo. Não é melhor fazer acordo e fazer do jeito que está sendo feito hoje, não? Olha, o jeito que está sendo feito hoje... Não resolve. Do jeito que está sendo feito hoje não resolve, eu entendo. Mas o abandono o que eu quero dizer é que vai demorar muito mais. Na verdade, é o seguinte, o abandono do centro da cidade já é fruto dos 12 anos de escolha das gestões do PSB. Então, por mais que o prefeito João Campos ele se apresente como novo, ele é um novo que vem dos 16 anos do governo no Estado, dos 12 anos da Prefeitura do Recife, não adianta descolar. É um novo que deu continuidade à gestão de Geraldo Júlio, que escolheu governar para grandes empreiteiras, para construção civil, em detrimento do povo da cidade. A especulação imobiliária ela não para de crescer, inclusive no centro da cidade do Recife. Então você vê grandes empreendimentos, mas você não vê empreendimentos que têm cumprido a função social numa capital tão desigual como a nossa. Não por acaso, Recife figura entre a segunda capital mais desigual do país. Essa desigualdade ela é de classe social, ela é de gênero entre homens e mulheres e entre as pessoas negras da cidade do Recife. Então não dá para fingir que isso não acontece. Realmente você pode chamar os proprietários, você pode tentar fazer um acordo. Inclusive, é importante que a gente pense, a gente tem falado em ser bom de conta, né? É preciso aprimorar a arrecadação no nosso município.
Hoje tem muita gente que não paga tributo, e quem não paga tributo não é você que está me ouvindo, que vai ali na sua esquina, compra sua motinha, não é isso não. Quem sonega tributo são os grandes sonegadores. É preciso falar em auditar essa dívida, em passar um pente fino nos contratos da prefeitura, no contrato milionário com publicidade. É preciso passar o pente fino, por exemplo, no contrato milionário do lixo. Recife gasta mais com lixo, 50% a mais do que a média gasta em todas as capitais do Nordeste. Gasta até 50% a mais do que se gasta no Estado. Então, tem que olhar para esse contrato. Tem que ter contrato lixo, é óbvio, isso é zeladoria, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o contrato do lixo do Recife, o preço da tonelada é 50% maior do que em vários locais, inclusive maiores do que a nossa cidade. Então, para isso, a gente precisa fortalecer o quê? A Procuradoria do município. Precisa ampliar esse número de procuradores para que eles possam fazer esse pente fino nos contratos, nas contas. É possível, com isso, arrecadar cerca de 1 bilhão em uma gestão. São escolhas. Mais uma vez eu repito que a cidade que a gente tem hoje, ela é fruto das escolhas do PSB, que o prefeito João Campos representa não apenas em 4 anos, mas há 12 anos. Vamos para o intervalo, voltamos já. Debate em rede. O Festival de Perfumaria e Limpeza do Atacadão está imperdível. Para a limpeza tem amaciante Downy, lava-roupas Tixa IP. Para os cuidados pessoais tem creme para pentear da Seda e creme dental Colgate Total Prevenção Ativa e muito mais. Tudo para abastecer o estoque do seu negócio ou para manter sua casa ainda mais perfumada. Vem economizar pagando suas compras com Pix, cartões de crédito e vale alimentação. Festival de Perfumaria e Limpeza. Corra e aproveite. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Sou Adria Santos. Antes de virar vencedora de 13 medalhas em Paralimpíadas, de virar recordista mundial nos 100 e 200 metros para cegos, de virar referência para outros atletas, recebi o apoio das loterias Caixa. E esse apoio me ajudou a virar o jogo. Foi assim comigo. É assim com vários outros atletas nas pistas, piscinas e nas quadras. Prestigie o esporte paralímpico. Você vai virar fã. Loterias Caixa. Apoio ao esporte paralímpico da base ao topo. União e Reconstrução. Governo Federal. Dia do Irmão Rio Mar. Demonstre seu amor presenteando quem sempre esteve ao seu lado. Moda, beleza, eletroeletrônicos e muito mais. Diversas versões de carinho em forma de presentes com show especial. Dia do Irmão é no Rio Mar. Limpa vidro e multiuso Dragão. Mais alguma coisa, Dona Beth? Seu mar eu quero água sanitária, desinfetante também. Não esqueça de trazer o lava-roupas, o amaciante para roupas do meu bem. Quero Dragão, é qualidade, preço justo e tradição. Quero Dragão, produtos de limpeza tem que ser Dragão. Sujou, usa Dragão. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. Sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Recife, no debate desta quarta-feira às 11 horas. Os desafios da capital e os projetos para a cidade. Você, frente a frente com aqueles que querem governar o Recife. Sabatinas, no debate desta quarta-feira às 11 horas, com o candidato Daniel Coelho, do PSD. Rádio Jornal. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Recife. Hoje nós recebemos Dani Portela, do PSOL, e a palavra com você, Igor Maciel. Candidata, o Portal Marco Zero fez uma denúncia recentemente sobre creches no Recife, sobre um programa de creches no Recife. A gente até abordou isso ontem aqui também com o candidato à reeleição. E a senhora colocou, acho que foi a primeira que pegou lá e colocou nas suas redes também e fez essa denúncia sobre creches que estariam sendo utilizadas, o programa de creches que estaria sendo utilizado, essas creches, essas unidades estariam sendo entregues para pessoas que eram cabos eleitorais do PSB.
O que foi que a senhora viu? Qual é o seu olhar sobre essa situação? O prefeito ontem disse aqui que não tem nada demais, que é muito criterioso o processo. A senhora viu dessa forma também? A senhora vê dessa forma? De maneira nenhuma, Igor. Isso que está acontecendo com a privatização, a parceria público-privada nas creches, é um absurdo sem tamanho. Para mim, a gente tem material de um escândalo nacional. E queria, inclusive, aproveitar o espaço para fazer uma saudação à mídia independente, a Jorge Cavalcante, a Inácio França, que fizeram essa investigação e dizendo que, veja, se o prefeito tem falado na propaganda que dobrou o número de creches, mas qual o custo? Essas parcerias público-privadas têm entregue várias unidades dessas creches para cabo eleitorais de vereadores de todos os partidos da base do governo. Você tem lá denúncia desde os republicanos até denúncias de pessoas ligadas ao próprio Partido dos Trabalhadores. Mas veja como isso é sério. O prefeito veio aqui dizer que ele é muito criterioso, que cumpre várias etapas para se entregar, que tem um edital. Mas, para mim, é chamar o povo do Recife de burro. É não acreditar na falta de inteligência da gente, de pensar que, coincidentemente, veja o valor que eu vou te dizer, Igor. São 26 milhões para essas pessoas que são cabo eleitorais do PSB, inclusive pessoas que estão pleiteando candidatura de reeleição. Veja, até o presente momento, já foram 10 milhões pagos para essas creches. E tem 16 milhões empenhados para ser pagos. São mais de 26 milhões. E se a gente vai olhar, tem vários problemas nessas creches. Tem denúncia de creche funcionando em terraço de casa. Virou um verdadeiro depósito de criança. Tem denúncia de creche funcionando no mesmo espaço em que é uma igreja, servindo como igreja e como creche. Tem denúncia de creches que não tem água encanada, que não tem janela de ventilação, de várias unidades que não tem uma pessoa com formação superior em pedagogia ou em nenhuma outra área. Essas creches não têm a figura dos gestores, plano pedagógico para essas crianças. Inclusive denúncia de muitos trabalhadores recebendo menos do que um salário mínimo. E denúncias mais graves ainda. Por exemplo, tem 2 entidades que concorreram a esse edital que o prefeito disse que é muito cheio de regra e disciplina. Criterioso. E veja, muito criterioso. E nesse pente fino desse critério, tem 2 entidades que hoje gerenciam 5 unidades de creche que tem à sua frente uma pessoa e a sua filha, uma mulher e a sua filha, por exemplo, que responde por crimes tanto aqui em Pernambuco como em Rondônia. Crimes de estelionato, de falsidade ideológica, condenada, e que já recebeu um montante gigante de recurso público. Isso é muito grave, gente. Isso é pente fino do prefeito? Isso é muito grave. É uso para fins eleitorais e eleitoreiros. E não por acaso, justamente entregue a apoiadores do prefeito às vésperas de uma eleição. Educação. Eu sou professora. Primeira coisa, Daniel, o quê? É onde eu me reconheço, eu sou professora. Isso é um escárnio, isso era para ser um escândalo noticiado em todo canto. É um absurdo, não dá para brincar com a nossa inteligência e dizer que, por acaso, 26 milhões de dinheiro nosso, é o seu dinheiro, dos nossos tributos, sendo entregue agora para iniciativa privada, para pessoas aliadas da base do prefeito, partidos da base do prefeito, lideranças que são da base dos vereadores que estão no apoio à reeleição do prefeito. Não, eu inclusive, assim, como professora, eu fiquei estarrecida. A gente tem realmente olhado para as denúncias que foram feitas pela Marco Zero Conteúdo e não para de chegar outras. Acho que é preciso uma ação concreta. É preciso que o Ministério Público do Estado de Pernambuco olhe para isso. É preciso que o Tribunal de Contas do Estado olhe para isso. É preciso passar um pente fino na PPP das creches. Não pode ser um depósito de criança. Você que está em casa, você quer deixar o seu filho como? Em segundo
segurança, no lugar que tenha sido pensado pedagogicamente para ele, um ambiente que seja seguro, com a segurança alimentar, uma boa alimentação, um espaço para brincar, um espaço de convivência, ou você quer seu filho amultuado no terraço de uma casa e recebendo custo por cabeça? Paga um valor com dinheiro público por cada criança matriculada. Isso, para mim, é um escândalo sem precedentes e que está acontecendo agora na cidade do Recife. Quem valoriza a educação, valoriza quem está no chão da escola. Valoriza todos os profissionais que constroem a educação. Hoje, esse aumento de vaga se deu com precarização desses espaços, inclusive várias denúncias de inúmeros espaços sem o laudo do bombeiro, gente. Isso coloca a vida das nossas crianças em risco. Eu sou mãe de um bebê de 7 meses e digo a vocês, jamais eu deixaria Jorge num espaço como esse. A que custo essa vaga chegou? A que custo essa vaga chegou? Então, a educação, ela é a base de tudo. A educação sozinha, ela não muda o mundo, mas ela muda as pessoas. E a gente precisa ter consciência crítica para mudar o mundo. O que está acontecendo é um escárnio. Nesse atual modelo de gestão compartilhada das creches, candidata, a senhora, no eventual governo, utilizaria esse método? Porque, segundo dados da própria prefeitura, hoje são 3.800 vagas que faltam no Recife, vagas de creche. João Campos diz que durante os 4 anos de mandato ele dobrou o número de vagas e aumentou 7 mil. Então vamos lá, tem situações que a senhora está denunciando que são irregulares. Interpreto que algumas crianças teriam de ser tiradas, então, desses espaços, ficariam sem vaga em creche. Somando as outras 3.800 que hoje não têm vaga em creche. Como a senhora vai resolver isso? Olha, Natália, atualmente a gestão do prefeito João Campos, ela está muito longe da meta que se existe, né, do próprio plano municipal da educação, tá? É o plano do município do Recife, que prevê a meta de 70% das vagas de creche sendo ofertadas até 2025. Nós estamos em 2024. A gente só cumpre 29%. Então, tem uma lacuna de vagas imensa para ser ocupada. É possível, sim, ter uma ação de destinar mais de 19 mil vagas em creches em 4 anos, pensando também em outros formatos. Então, hoje, a gente precisa garantir de maneira emergencial que as crianças que hoje estão em imóveis, que não têm laudo do bombeiro, que não foram vistoriados, essa vistoria seja feita agora. Os locais que são completamente inadequados, como terraço funcionando como creche, isso é apenas um depósito de criança. A mãe que quer voltar a estudar ou trabalhar, ela quer deixar seu filho num lugar bonito, seguro, pensado e projetado para aquela criança. Então, é preciso criar soluções agora, soluções temporárias, que seria remover desses locais e ofertar a outros, de maneira nenhuma diminuir vaga, mas gradativamente tem uma questão do modelo. O modelo de parceria pública e privada tem levado à privatização da educação nas séries iniciais. A gente está falando de creche e da educação básica dos primeiros anos da nossa criança, que hoje já acontece, mesmo com a suposta ampliação, o rodízio. Hoje, o prefeito João Campos é o prefeito do rodízio na cidade do Recife. Sabe por quê? O que mais recebo, enquanto Comissão de Direitos Humanos na LEP, é denúncia de mães que estavam indo deixar o seu filho na escola e no ônibus receber o WhatsApp para voltar. Porque não tem merenda naquele dia, porque o horário naquele dia é para deixar às 7 e buscar às 11. O horário era para ser de 7 às 17, o que ainda é insuficiente, porque qual a mulher que trabalha que consegue buscar o seu filho 5 horas na creche? Que largou do emprego e consegue estar 5 horas na creche. Mas esse horário tem sido de 7 às 11, de 7 às 1. Mãe de crianças com deficiência ou neurodiversidade, como as crianças com autismo, sabe o que está acontecendo? Pela ausência de profissionais específicos, os ADEs, os agentes escolares de educação especial, eles têm se revezado. Tem um número de profissionais insuficiente nas creches hoje. Eles têm se revezado. A mãe da criança com deficiência, ela só leva o filho para a escola um dia na semana, ou no máximo 2. Que educação inclusiva é essa? Que aumento é esse? A que custo? Com rodízio de crianças, com estruturas precárias, a gente precisa paulatinamente ir tirando essas instituições privadas que está preocupado com o quê? Com o lucro.
Ninguém que entra com parceria privada não está preocupado com outras coisas. O lucro não pode estar acima da vida, o lucro não pode estar acima da proteção do nosso bem maior, que são as nossas crianças, que representam o presente e o futuro. Paulatinamente, é possível, sim, que o poder público ele invista. Tem recurso para isso. É só fazer melhores escolhas com o recurso do município, bem como buscar parcerias com o Ministério da Educação, com o presidente Lula, que já tem vindo muitos recursos para Recife em todas as áreas, e a educação é uma delas. Candidata, a senhora está colocando aqui algumas coisas que são graves, algumas situações que são graves, e a gente tem que realmente admitir que são graves, se forem realmente comprovadas. Agora, e aí vou lhe fazer uma pergunta que eu acho que todos os candidatos da oposição precisam responder. Se essas coisas tão graves estavam acontecendo e não começaram ontem, não começaram agora na eleição, os problemas da cidade. Esses problemas da cidade, eles existem há bastante tempo. Por que a oposição praticamente inexistiu no Recife nesses últimos 4 anos? Porque praticamente não existiu oposição nesses últimos 4 anos no Recife. Foi algo realmente do tímido para o nada, assim, entre o nada e o tímido. Foi uma coisa realmente complicada. E agora, aí a senhora se coloca como oposição e traz essas informações que são graves. Outros candidatos também têm colocado situações que são graves, e situações que as pessoas vivem no dia a dia. Alagamentos, questão dos morros, a miséria mesmo que há na cidade, desigualdade, habitação, tudo isso. Qual foi o problema? Por que é que a oposição demorou tanto para existir? Foi só agora, realmente, na eleição, candidato. Olha, Igor, na verdade, eu sou obrigada a discordar da tua indagação, e acho que democraticamente a gente pode fazer isso, claro. Né? Há 4 anos atrás, eu tive o grande orgulho de ter sido eleita a vereadora mais votada da cidade Sim. do Recife, né? Então, naquele momento, o PSOL já tinha um vereador representando, que era o vereador Ivan Moraes, e eu me somei a Ivan nessa oposição. A gente nunca se furtou de fazer oposição. Tanto é que Ivan, agora ele tem sido uma voz, era uma oposição. Lembra que a oposição no Recife, ela tinha uma característica. Você tinha uma oposição de direita, fundamentalista, religiosa, bolsonarista, com os partidos da base Bolsonaro, e nós éramos uma oposição à esquerda do PSB, entendendo que as pautas e bandeiras de esquerda sempre foram prioritárias para nós. Ivan, enquanto vereador, ele foi uma voz sozinha para denunciar ali os abusos, por exemplo, com o contrato do lixo, porque a tonelada do lixo aqui em Recife custa 50% a mais do que em várias cidades, inclusive maiores que Recife, e várias capitais do Nordeste. Porque o lixo na capital custa mais do que o lixo no estado, gente. É preciso olhar para isso com critério. Ivan vinha há muito tempo falando da necessidade de olhar para a propaganda. E inclusive acusando o prefeito João Campos de usar suas redes sociais pessoais para apresentar programas de políticas públicas no lugar de apresentar pela rede oficial da prefeitura, gente. A gente está em época de rede social. E essas redes sociais, elas levam a uma superficialidade. Então, o prefeito que prefere nevar e botar isso para o mundo inteiro do que, de fato, apresentar propostas. Quando eu era vereadora, eu lembro de ter figurado a sessão mais longa que aconteceu em toda a história da Câmara de Vereadores, a Casa José Mariano. Foi uma sessão onde foi votada a reforma da Previdência. O prefeito João Campos, ele retirou direito de pessoas aposentadas em plena pandemia. Em plena pandemia, nós resistimos ali a mais de 10 horas de sessão, aumentou o tempo de contribuição de mulheres, aumentou o tempo de contribuição de professoras, e ele foi ainda mais cruel do que a reforma do governo Bolsonaro. Nós resistimos àquilo, só que uma voz, uma andorinha com 2 andorinhas para fazer um verão ali, numa casa que está muito cooptada do jogo do toma lá da cá. Esse exemplo da creche é só um exemplo. É, por exemplo, eu passar, os anos que eu passei como vereadora, pedindo inúmeras vezes requerimento, audiência pública para uma comunidade no Córrego do Euclides, para recuperação de uma escadaria, um corrimão, que está lá, Cidadania Feminina, né? Uma entidade organizada por mulheres que está ali há muito tempo.
Eu fiz inúmeras vezes pedido, destinação de emenda e não foi cumprido. E quando foi cumprido, é para dizer, não é de Dani não, é do vereador A, B ou C. Aparece 4 padrinhos para um corrimão só. 4 padrinhos para uma tinta jogada numa barreira. A gente não quer soluções artificiais. Recife olha para os morros e é a cidade da lona preta. Precisa de soluções que sejam mais permanentes. Agora, é difícil com esse império, é o jogo de quem pode mais. O jogo do poder, o jogo dos mais ricos. É muita desigualdade. A gente fez oposição, sim, invisibilizada, silenciada, porque recentemente a oposição falou, por exemplo, que fez um teste das propriedades da água do novo parque que foi entregue ali na Tamarineira, né? Que era impróprio para banho e para consumo. Veja o que é propaganda. Se fez essa denúncia na tribuna da casa, mas o que é que aparece? O próprio irmão do prefeito, uma criança com deficiência, e seu sobrinho, um bebê tomando banho naquela fonte. Então, isso fala muito. Isso fala muito para as pessoas. Eu sinto, se a água é imprópria, por que ele levaria o próprio irmão? Nas redes sociais. Nas redes, porque o meio de comunicação tem sido as redes sociais do prefeito. Então, é uma máquina que opera. E é muito difícil, a oposição não está aparecendo agora, não. É muito difícil ser ouvido, tendo 30 segundos de televisão contra 4 minutos e meio. Tendo recursos que, nessa mesma proporção, são ínfimos para campanhas que são milionárias, fora o uso do dinheiro público. Isso das creches precisa ser olhado com muito cuidado. Tem muitas camadas que precisam descer. E é preciso que a mídia independente, para além da mídia independente, todos os veículos se comprometam em olhar para isso. É muito sério essa denúncia. Também o Ministério Público, também o Tribunal de Contas do Estado precisa olhar para isso com muito cuidado. Não dá para vir aqui e ser apenas o prefeito da propaganda, que tem uma das maiores redes sociais do país, que se apresenta como o prefeito mais jovem, mas que representa uma velha política. Uma velha política que está no nosso estado há 16 anos. E um jovem que não tem, por exemplo, política pública para a juventude. Não por acaso. Vamos olhar para o orçamento? Não se faz política pública sem recurso. A Secretaria de Juventude hoje tem um dos menores orçamentos de toda a prefeitura. Só não perde para quem? Para a Secretaria da Mulher. Apesar de ter se vendido a paridade entre as secretarias, quando você olha para o destino fim daquela política, não tem política pública para a juventude, não tem política pública para mulheres na cidade do Recife. Eu preciso chamar o intervalo, candidata, mas já que a senhora falou em paridade, o seu plano de governo não fala em paridade no secretariado. A senhora se compromete com isso? Mais do que paridade. Eu ando com muitas mulheres. Nós somos maioria. Eu nem preciso falar em paridade, porque nós somos maioria na coordenação de campanha, uma coordenação feita majoritariamente por mulheres. Nas minhas atuações legislativas, os nossos mandatos legislativos são majoritariamente compostos por mulheres e muitas delas majoritariamente mulheres negras. É desse lugar que eu me construo, é desse lugar que eu me movimento. Mais do que bandeira para uma eleição ou para sair numa notícia, isso é uma prática na minha vida e na minha atuação política cotidiana. Voltamos já. Debate em rede. Promoção Brilux simplifica seus boletos. Concorra a R$ 2.500 toda semana e a R$ 10.000 todo mês. E 1 ano de produtos grátis. Para participar, compre produtos Brilux. Cadastre as notas no site briluxsimplifica.com.br ou no zap 11 97873 1281. Brilux multiuso, lava-roupas, lava-louças e sabão em barra valem cupons em dobro. Consulte o regulamento. Padre Marcelo Rossi. Te chamo de Deus. Frei Gilson. Eu sei que Padre Fábio de Melo. Deus cuida de mim. Irmã Kelly Patrícia. Sente nada e muito mais. Venha celebrar conosco os 35 anos da Obra de Maria. 17 e 18 de janeiro no Centro de Convenções. E dia 19 na Arena Pernambuco. Ingressos à venda. Informações no Instagram, @Obra de Maria Oficial. 35 anos da Obra de Maria. Junte-se a nós. Ei, você que tem umas ideias na cabeça pro seu negócio, o Sebrae tem um recado. Ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, estamos aí pro que der e vier. Estamos aí sempre que você quiser trocar ideias sobre o seu negócio. Acesse sebrae.com.br/atendimento e escolha o melhor canal para falar com a gente. Precisou? Estamos aí.
Sebrae. Empresário, a Unimed Recife tem os melhores planos de saúde para a sua empresa. Temos uma rede própria completa e 1.850 médicos cooperados em todas as especialidades. Ofereça assistência de qualidade aos seus funcionários e familiares com um preço que cabe no seu orçamento. Acesse o site unimedrecife.com.br ou ligue 343 8400 e venha para o Unimed Recife. Diretora Técnica Médica, Doutora Maria de Lourdes C. Araújo, CRN 3367. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. Sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Recife, no debate desta quarta-feira às 11 horas. Os desafios da capital e os projetos para a cidade. Você, frente a frente com aqueles que querem governar o Recife. Sabatinas, no debate desta quarta-feira às 11 horas, com o candidato Daniel Coelho, do PSD. Rádio Jornal. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Sabatina na Rádio Jornal com a candidata Dani Portela. E, candidata, eu vou utilizar nessa pergunta que está se encaminhando para o nosso encerramento um trecho do seu plano de governo que diz o seguinte: na saúde, fortalecer a implantação do atendimento ao aborto legal nos hospitais municipais do Recife. Pernambuco viveu uma situação de provocações, provocação não é o melhor tema, mas de uma manifestação até de entidades religiosas e pessoas ligadas à religião, tentando impedir um aborto de uma criança no hospital da rede estadual. Quando a senhora fala em fortalecer a implantação do atendimento ao aborto legal e, ao mesmo tempo, cita muitas vezes as mulheres no seu plano de governo, eu gostaria de entender melhor um pouco dessa ideia. Como a senhora pretende ampliar essa discussão que é tão polêmica na sociedade e ainda impulsionar também essa possibilidade de aborto legal para as mulheres? Olha, Natália, o debate sobre o abortamento legal nunca foi um debate necessariamente sobre a vida, sempre foi o debate sobre o controle do corpo das mulheres por parte do Estado brasileiro. O abortamento legal hoje já existe. O aborto é legal no Brasil em 4 situações. E são nessas situações que é impossível que esse direito seja negado. A gente precisa garantir esse direito. E Recife tem hospitais que garantem esse direito, a gente precisa fortalecer esses serviços. A gente não vai abaixar a bandeira, sabe por quê? Porque se a gente olha para os números de violência sexual, enquanto eu estou falando aqui, uma mulher estuprada no nosso país a cada 8 minutos. A maioria, mais de 75%, são meninas de até 12 anos. Estuprada por pessoas que deveriam protegê-las. Parentes, pessoas próximas, seja em casa, em igrejas ou em escolas. É sobre isso que a gente está falando. São crianças que não deveriam ser mãe e a gente precisa proteger essas crianças. A gente vai investir sim em saúde, fortalecendo todas as unidades de saúde de família, não apenas no horário estendido, mas de fato para áreas que são descobertas, onde a saúde não chega. Isso é uma questão de saúde pública e é urgente que a gente proteja a vida das meninas, das mulheres e de todas as pessoas que gestam na cidade do Recife, bem como no país. Candidata Dani Portela, do PSOL, agradecer a sua participação na Rádio Jornal. Até mais. Até mais, Natália. Muito obrigado, Igor. Todas as pessoas que nos escutam, né? Eu sempre sou questionada porque eu uso sempre uma flor na cabeça, né? Eu trago essa flor há muitos anos na minha cabeça. Essa flor, para mim, é uma semente de esperança que a gente convida as pessoas a espalharem na cidade do Recife. E eu recebo muitas flores. Cada dia eu tenho uma flor diferente. Eu tenho várias histórias para contar de alguém que estava no ônibus e disse: Dani, eu guardei essa flor porque eu achei que um dia eu ia encontrar você, e ela me entregou no sinal. Eu fiz essa flor para você. De uma mulher que era porteira de um prédio, quando eu passei na frente ela correu. Uma vez eu saí sem a flor e alguém de uma floricultura me entregou uma flor natural. E a gente convida as pessoas a se aproximar da política, a espalhar muitas flores da cidade, a colocar o vermelho, a estrela no peito, a flor na cabeça, para a gente dizer sim, a esquerda pode voltar a governar a cidade do Recife. É essa esperança que eu tenho, não só para hoje, mas para o futuro, para uma cidade que seja melhor para todo mundo. Igor Marcel, obrigada, até amanhã. Lembrando a todos que o nosso próximo sabatinado é o candidato Daniel Coelho, do PSD. Até amanhã.
Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. ZYD 257, FM 90,3. Rádio Jornal do Comércio. Recife, Pernambuco, Brasil. Atenção, emissoras. Dentro de 5